Olha aí, pessoal, temos uma nova pesquisa de opinião a respeito do governo Lula. Aprovação, o pessoal que acha ótimo, ruim, péssimo, enfim, né? E os dados não são muito variados em relação à última pesquisa, mas representam, é claro, uma péssima notícia para o governo Lula. E eu vou explicar este meu ponto aqui, porque que essa estagnação no nível baixo é um problema muito sério para o Lula de 2024, o Lula cabo eleitoral de um monte de gente para prefeituras e tudo mais, e por que que isso aqui é um problema para o Lula de 2026? Inclusive a classe política fica de olho nisso aqui para apoiar ou não as diabrices aí do Lula e de sua equipe, agora com o orçamento e coisas que futuramente virão, questões tributárias, questões de aumento de impostos, que estão certamente influenciando nessa aprovação aqui do governo Lula. Enfim, vamos dar uma olhada nesse cenário aqui, mas antes não se esqueça de se inscrever no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso. Aqui no site do G1 tem muita letra, muito número, né? O Lula não gosta de muito texto, ele gosta de imagem, né? É mais fácil ler quando tem imagem. Então, vamos para a imagem aqui, para o Lula, quem sabe, assistir o meu vídeo aqui e conseguir acompanhar o raciocínio, né? Mas então, aqui nós temos a evolução das respostas a respeito da aprovação do Lula ao longo do tempo nessa pesquisa IPEC, desde março de 2023 aqui, até setembro de 2024, né? Então, você tem no verde aqui a aprovação, a melhor opinião, né? Ótimo e bom do governo Lula. E você tem aqui no vermelho o ruim e péssimo, né? O amarelo é o regular, né? O pessoal em cima do muro. Então, a avaliação ótima barra boa não está no pior patamar. Nesse pior patamar foi no começo deste ano que realmente o Lula estava lá embaixo, né? Que chegou aqui a 33 pontos, né? Agora está em 35. Não está muito melhor e tem margem de erro nisso aqui e tudo mais, ou seja, praticamente está andando de lado essa aprovação do Lula, né? O melhor, aqui é o ótimo ou bom porque tem aprovação no outro gráfico aqui, né? São dois conceitos distintos e que, por vezes, acabam aí nos pregando uma peça nessa avaliação, né? Mas esse patamar de ótimo ou bom, na margem de erro, tá a mesma coisa do que estava lá em março de 2024, está praticamente estável, mas consideravelmente pior do que lá no começo de... eu falei março de 2023, né? Março de 2024, mas está consideravelmente pior que em março de 2023, agora sim, né? Quando estava em 41 pontos, né? Ou seja, muita gente deixou de considerar o governo Lula ótimo ou bom, alguns iludidos, né? Porque esse governo nunca foi grande coisa, essa é a verdade, muito pelo contrário, né? A avaliação ruim ou péssimo, por outro lado, tem subido de forma considerável nessa janela de tempo aqui, que abrange praticamente o governo Lula como um todo. Este governo 3.0 do Lula subiu 10 pontos percentuais, estava em 24% lá atrás, agora chegou a 34%, né? E esse sim é o pior resultado da série histórica, ou seja, a avaliação no pior nível do governo Lula nunca esteve tão alta assim neste mandato 3.0 do Lula, né? E aqui eu já chamo a sua atenção. Esqueça aquele passado do governo Lula 1 e 2, né? Quando o Lula tinha aprovação altíssima lá, reprovação baixa, não, isso acabou. A aprovação dele, aliás, a avaliação ótima ou boa, está empatada com a ruim ou péssima, né? É a mesma coisa. Esse cenário já tinha acontecido em março de 2024, se repete agora, às custas da avaliação regular. E aqui está o grande ponto, né? Essa avaliação tem ficado aqui na linha dos 30% desde sempre, né? Subindo um pouquinho aqui. Agora, pela primeira vez, ela desce abaixo dos 30%, marcando 28 pontos. Ok. Margem de erro pode estar nos 30 ainda, mas isso aqui já representa algo importante. Eu falei isso em outro vídeo sobre a avaliação do governo Lula, sobre a opinião dele e tudo mais, em vários vídeos, né? Quem elegeu o Lula
em 2022 foi esse pessoal que considera o Lula como regular, como mais ou menos como ok, porque é o pessoal que tende a considerar o Bolsonaro nessa mesma região aqui. Então, tanto faz como tanto fez, Lula, Bolsonaro, não faz muita diferença. Vamos trocar então, colocar o Lula dessa vez. Uma margem muito pequena de votos que foi responsável por esse cenário, né? Então, quando você tem aqui, por exemplo, se considerarmos de julho para cá, uma queda de 3 pontos percentuais na avaliação regular, uma queda de 2 pontos percentuais na avaliação do ótimo ou bom, meu amigo, você tem aqui um cenário que é suficiente para representar a derrota do Lula, ceteris paribus, né? Tudo o restante mantido como antes. Então, você mantendo as condições anteriores da eleição de 2022, mesmo com um sistema totalmente favorável ao Lula, fazendo campanha para o Lula, ainda assim você teria uma vitória do Bolsonaro, com esse tipo de retrato aqui, um enfraquecimento constante do governo, né? Mesmo não estando nos piores patamares do ótimo ou bom, porque o ruim ou péssimo sim está nos piores patamares e o regular também. Ou seja, o pessoal que fez a diferença nas eleições, esse pessoal não está mais com o Lula, pelo menos nesse retrato aqui dessa avaliação do pessoal do IPEC, né? Que aconteceu agora, entre os dias 5 e 9 de setembro, ouvindo mais de 2.000 pessoas, margem de erro de 2 pontos percentuais, né? E aqui nós temos, né, aí sim, a aprovação e desaprovação do governo Lula, e não há o que se discutir aqui nesse cenário, meu amigo, né? Você pode argumentar que essa parte aqui, ó, tá basicamente a mesma coisa, e está mesmo, né? A avaliação agora em setembro tá igual a de março deste ano. Tá igualzinha mesmo, é um retrato de fato, né? Houve uma melhora aqui que piorou agora, tudo bem, mas compara com o começo do governo Lula, compara com o ano passado todo, né? Praticamente o ano passado todo, com exceção aqui de dezembro que já estava dando uma piorada para o Lula. Olha como havia uma margem de segurança entre a aprovação e a desaprovação do governo Lula, e olha o quanto isso aqui está coladinho agora, né? Ou seja, o quanto o Lula tem condições, de fato, de se manter no governo, caso ele se reeleja com o atual cenário, né? Ah, mas a aprovação está um pouquinho maior, então ele vai conseguir sim, né? O Bolsonaro estava com números semelhantes a esse aqui também no final do governo dele. E tem aqui 6% ainda, né? Olha, estou escondendo aqui, né? Vamos levantar o gráfico. Tem aqui 6% de pessoas que não responderam ou não souberam responder. Isso aqui é suficiente para inverter o gráfico exatamente na questão do 51/49, que foi de fato o que aconteceu na última eleição, né? Aqui a gente tem a composição a respeito aqui, né, de quem aprova o governo Lula. Então, no ótimo ou bom, você tem aqui 67% dos que votaram no Lula o avaliaram dessa forma aqui. Metade de quem tem renda familiar de até um salário mínimo avaliou o Lula dessa forma, assim como metade dos escolarizados e praticamente metade da região Nordeste. É mais ou menos o eleitor padrão do Lula, né? A pessoa que a gente imagina que vai aprovar e falar que o governo Lula é ótimo a essa altura do campeonato, né? Agora, quem principalmente avaliou como ruim ou péssima a gestão do governo Lula são os eleitores do Bolsonaro, né? Os evangélicos aqui, né? Quem tem ensino superior, quem mora na região sul e quem tem uma renda familiar mais alta, né? Em matéria de aprovação aqui, também o cenário se aplica, né? Quem votou no Lula, 85% aqui, aprova o governo dele. Nos 15% aqui que estão a diferença, né? Esses 15% que votaram no Lula, mas não aprovam, eles que fazem a diferença, que poderão fazer a diferença numa próxima eleição. Mas está cedo para a gente falar de 2026 ainda. Temos que falar de 2024. E isso aqui, esse cenário aqui, está se refletindo nas eleições para prefeito, né? Porque, caramba, o Lula ganhou contra o Bolsonaro, foi eleito o presidente da República, né? Um baita cabo eleitoral, não é? Não, não é não. Tem um monte de gente, inclusive do PT e de esquerda, que não tá colocando a cara do Lula nos santinhos, nos cartazes, nos banners, nas postagens,
nas redes sociais porque o cara queima o filme. E o Lula tá indo fazer campanha pro Boulos direto e o Boulos tá caindo nas pesquisas. Ou seja, o Lula espanta o eleitorado, espanta o público. Tem feito isso para prefeitos e vereadores, né? Pode ser que ele eleja alguém ali e tudo mais, de alguma parte do Brasil ali, mas até mesmo no Nordeste, nas capitais, os candidatos do PT não estão conseguindo se eleger. É impressionante, né? E em São Paulo, né, o Lula não conseguiu botar ninguém do partido dele, teve que colocar um cara do PSOL que está tendo muita dificuldade para se firmar como um candidato para o segundo turno, que dirá um vencedor, né? Fora que o PT despejou 30 milhões de reais na campanha do cara, né? Do Guilherme Boulos. Então, isso aqui demonstra esse fator político, o quanto que o Lula está enfraquecido do seu capital, daquele capital político que a gente conhece de outras eras, né? Não, o Lula é o candidato perfeito para derrotar o Bolsonaro, vamos tirar ele da cadeia para ele vencer, vamos fazer o diabo para ele vencer. Tá, e depois, como é que se sustenta esse cenário aqui? Com o TSE fazendo das suas diabruras, com a grande mídia fazendo das suas sacanagens, né? Claro que não, isso não é suficiente porque as pessoas têm um olhar crítico próprio da realidade. E aqui está o cenário. O Lula conseguiu sair de uma diferença de quase 20 pontos entre a aprovação e a desaprovação para uma diferença de 4 pontos percentuais. E, meu amigo, eu não duvido nada de que isso aqui ainda vai piorar porque tem margem para isso acontecer. Mas me diga, o que você achou dessa minha avaliação? Colabore com o nosso debate, deixe aí o seu comentário. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.